Olá pessoal, mais uma aula de Teologia do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar de um tema ainda sobre a Epístola de Tiago, mas que nós, pela seriedade do tema, vamos tratar de modo isolado para poder ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso. Bom, o tema é a relação entre as obras em Tiago, com a justificação pela fé, como é apresentada pelo apóstolo Paulo. Esse tema, para quem está mais ligado, sabe que existe uma aparente tensão sobre essa questão. Tanto é que o Lutero, reformador famoso, teve muitas reservas em relação à aceitação canônica da Epístola de Tiago, justamente pela questão central aí da justificação pela fé. Bom, vamos começar com um texto, claro, de Tiago, para a gente entender um pouquinho melhor a perspectiva do Tiago. Capítulo 2, verso 19 a seguir, diz assim: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Bom, então, claríssimo aí, quem é leitor de Paulo, claramente está se revirando aí no sofá, porque fala, mas Paulo diz diferente. Por quê? Porque não há como negar, que existe, obviamente, aí, uma contradição verbal, ou seja, a contradição de significados para os mesmos termos usados pelos dois escritores dessas cartas. Pois bem, por quê? Porque Tiago apresenta uma questão teológica considerada uma contradição em relação ao que Paulo fala sobre o mesmo tema. Então Paulo vai dizer que as obras não são importantes para a justificação do homem diante de Deus, e Tiago dá a entender que sim, que elas são necessárias. Agora, por quê? Primeiro, porque o âmago da doutrina de Paulo é uma justificação, uma absolvição de todos os pecados unicamente pela fé, sem as obras. Paulo deixa isso muito claro na sua teologia. E aí, para a gente perceber o quanto se choca, a questão do Tiago com Paulo, dá para a gente ler aqui Romanos 3, versículo 20, que diz assim: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então você veja bem que esses dois textos, verbalmente, questão do termo usado, eles se chocam. Então não há como negar. E aqui dá até para trabalhar Tiago ainda no capítulo 2, um pouquinho antes aí, do 14 ao 18, que diz assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der todas as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Bom, então, negar que verbalmente, no sentido de ler os termos a grosso modo, tanto nos escritos de Paulo e de Tiago, é inegável que há uma tensão entre os dois e uma aparente contradição. Pois bem, na opinião de muitos estudiosos,
A carta de Tiago supõe eles que Tiago conhecia Gálatas e Romanos. Então, para esses estudiosos, a carta de Tiago é um combate a essas duas epístolas, né? Seria um combate à teologia de Paulo. Mas essa é uma opinião, né, de alguns teólogos. Eu falei muitos, mas ao que parece não é da maioria ortodoxa. E aí o LED, ele apresenta para nós aqui, eu achei muito interessante, aprendi bastante sobre isso inclusive. Ele apresenta para nós que uma opinião mais sensata, existe um modo de compreender o que tem aqui. Porque naquilo que nós vimos anteriormente da carta de Tiago, dá para perceber que o teor dele é cristão. Por mais que ele tenha essa sensação de ser um livro judaico, né? E pode ter alguma modificação por cristãos ou não, como se trabalham a opinião de alguns críticos, né? Vamos dizer assim. Mas a gente percebe o cristianismo ali, a ênfase no amor, a ênfase na praticidade da fé, né? E como a realidade da fé deve ser demonstrada em quem nós somos, não apenas numa confissão teórica. Então nisso não há nenhum prejuízo daquilo que Tiago escreveu, isso é benéfico para nós. Mas a forma como LED apresenta uma solução é do seguinte modo: sim, existe o uso da palavra igual. Tanto Paulo quanto Tiago usam a palavra fé e usam a palavra obras. Porém, quando Paulo está trabalhando a questão da fé, em termos teológicos, ele usa um conceito diferente de fé, tá certo? Diferente de quem? Diferente de Tiago. E quando Paulo se refere a obras, Paulo também usa teologicamente essa palavra com outro sentido e não a que Tiago dá. Então, é como se eles estivessem usando as mesmas palavras, mas com conceitos diferentes, tá certo? Aplicando dentro do seu contexto e para o propósito da sua exposição, tá certo? Bom, que é fé para Paulo? Fé para Paulo, né, é a aceitação pessoal da proclamação do Evangelho, é o compromisso pessoal feito com essa fé que a pessoa passa a acreditar, né? Então, a fé para Paulo é isso, de modo geral, é a aceitação e o compromisso que se tem com essa fé depois. Para Tiago, o que é a fé para Tiago? A fé para Tiago, ele já usa uma palavra diferente, ele usa muna, não sei se é assim que pronuncia, mas essa palavra é uma palavra judaica e ela tem a intenção de falar sobre a fé ortodoxa, a fé num Deus monoteísta. Então, a fé para Tiago, ela está dentro de um contexto judeu. Necessariamente ela não está falando na amplitude da fé que Paulo está tentando trabalhar. Então ele vem dizendo isso, né? A fé é uma afirmação rabínica, tá certo? Então, um contexto totalmente judaico. Então ele vai falar isso, que essa fé, ela tem um caráter ortodoxo, judeu, aquele judeu que confessa o monoteísmo, entendeu? Então, se esse judeu confessa esse monoteísmo, isso tudo é morto, se isso não for refletido nas ações, no amor e na caridade cristã, tá certo? Então, resumindo, para Paulo, a fé é uma confiança pessoal, cordial, um tratado teológico muito mais amplo. E a fé para Tiago, ao que nós acabamos entendendo, é o seguinte, que é algo muito mais dentro do conceito judaico já, então ele passa a ser uma opinião ortodoxa. Então, isso é interessantíssimo, porque isso tira a pretensão de que Tiago está combatendo a exposição teológica de Paulo, como muitas pessoas pensam, tá certo? Não, ele está trabalhando fé e praticidade dessa fé dentro da perspectiva judaica já, não para judeus, não que judeus, mas dentro do judaísmo já existia essa perspectiva de fé,
e ele traz ela para o contexto cristão, exigindo que esses cristãos tenham aplicabilidade da sua fé, tenham praticidade da sua fé, tá certo? Então é isso. Agora, eles também usam uma perspectiva diferente para a questão das obras, é outro ponto. Para Paulo, o que significam as obras? São feitos judaicos de obediência formal à lei. Mas, e outra, essas obras de obediência formal que o indivíduo pratica, né, em relação à lei, são para Paulo também a origem, a base para que esse homem se glorie nas suas realizações pessoais e exija de Deus algum reconhecimento, alguma meritoriedade. Então, para Paulo, essas obras que ele fala, que não são dignas e tudo mais, são essas, onde o homem se dedica a uma vida legalista e dela ele tira o seu autorreconhecimento. Veja, não é nem uma crítica à lei em si mesma, mas é a postura pela qual os homens reivindicam o reconhecimento a si mesmo em cima das obras, né? Agora, para Tiago, o que são as obras? Para Tiago, as obras são atos de amor cristão que cumprem a lei real do amor ao próximo. Então, já é uma perspectiva do cristianismo acerca dos valores espirituais que a lei pode trazer. E a ilustração claríssima dessa perspectiva de Tiago é igual ao texto que nós lemos, né? Então, como que acontece? A pessoa pode chegar na sua casa com fome, frio, sofrendo, e você diz a ela: vai em paz, Deus te abençoe. Bom, isso pode ter algum valor? Claro que pode, mas se você tem condições de ajudar, se você pode fazer algo por aquela pessoa e não faz, a tua fé é morta, porque a fé existe para isso, para existir uma solidariedade entre as pessoas com base no amor aprendido em Cristo e recebido de Cristo, né? Não só para isso, mas esse é um aspecto, claro. Então ele vai falar aqui, o Led coloca isso do seguinte modo: uma palavra complacente a irmãos cristãos que estejam passando por necessidades realmente expressa amor. Vou ler de novo. Uma palavra complacente a irmãos cristãos que estejam passando por necessidades extremas não é amor. Tão somente uma provisão amorosa de suas necessidades realmente expressa amor. Então, ajudar a pessoa, que é aquilo que Tiago combate, né? De você só falar e não fazer nada pela pessoa. Provavelmente, o resumo de Tiago quanto à pura religião, visitar órfãos e viúvas em sua aflição e guardar-se da corrupção do mundo, consista em evitar um espírito de avareza, ganância e contrapartida, suprir substancialmente as necessidades materiais de viúvas, órfãos e desamparados. A igreja primitiva de Jerusalém já havia agido desse modo, como a gente vê lá no começo da igreja. Então, gente, o que o resumo aqui ele fala, né? Há em Tiago uma riqueza adicional a respeito da vida cristã prática, mas que raramente atrai a atenção dos teólogos. O leitor pode recorrer a introduções e comentários a respeito do Novo Testamento. Gente, então eu achei essa exposição maravilhosa. Pode ser que eu não passei bem para vocês podem ler o LED, página 786, e entender melhor, porque isso é muito importante. O livro de Tiago é extremamente relevante em todas as épocas da igreja, tá certo? Um grande abraço para vocês e Deus abençoe.